Olá, querido irmão, querida irmã. Sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia aqui de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Redenção. Se você está vindo aqui pela primeira vez, deixe seu like, faça sua inscrição, ative as notificações e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a Santa Palavra de Deus. Sou o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que foi justamente meu trabalho de conclusão de curso do mestrado em Teologia Bíblica. Você pode adquiri-lo aqui por meio do link abaixo que nós deixaremos aqui pela editora Dialética. Nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo da Páscoa. Continuamos esse nosso itinerário desses 50 dias até a festa de Pentecostes, aprendendo a reconhecer a presença de Jesus ressuscitado entre nós. Então nós temos como primeira leitura Atos capítulo 2, versículo 14 e depois versículo 36 a 41. Depois a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 25 e João capítulo 10, versículo 1 a 10. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois, muito bem. Atos capítulo 2, versículo 14 e depois versículo 36 a 41. Esse texto nós temos o discurso de Pedro logo após a vinda do Espírito Santo. Logo após a vinda do Espírito Santo. Então, cheio do Espírito Santo, ele proclama e anuncia Jesus como o Salvador de toda a humanidade. E chama toda aquela população em Jerusalém à conversão e ao perdão dos pecados, anunciando que pelo batismo eles seriam perdoados e seriam inseridos em Cristo, consagrados a Cristo Jesus. Né? Então é muito interessante que o Espírito Santo deu, segundo a narrativa, o entendimento daquilo que aconteceu com Jesus Cristo para a comunidade cristã. Porque foi um grande desafio entender, se em primeiro lugar, que tipo de Cristo era Jesus, que tipo de Messias era Jesus, o porquê de sua paixão. E aí então se lê a vida e a paixão de Cristo num aspecto soteriológico, ou seja, ele morre para nos perdoar os pecados e ressuscita para nos abrir as portas do céu. E veja só, querido irmão, querida irmã, e ao anunciar para todos que Cristo, aquele que eles mataram, era o Salvador, agora todos deverão converter-se dos seus pecados e serem batizados e assumirem uma vida nova em Cristo. Então, esse texto nos faz pensar na nossa vocação batismal, que é a vocação primordial, a vocação primeira. Pois pelo batismo nós somos configurados ao Senhor Jesus, consagrados a Ele para viver como Ele. Então, este que foi o mais humilhado, injustamente assassinado, Deus constituiu Senhor e Messias. Pela ressurreição. Pela ressurreição. Então, aqui, preste atenção que do ponto de vista da teologia bíblica, nós temos aqui um crescendo, né? Ou seja, Paulo vai dizer que Jesus foi constituído Cristo no dia da sua ressurreição. Depois, os evangelistas vão afirmar que é desde o dia do seu batismo. João, por sua vez, vai afirmar que é antes mesmo dele nascer, porque Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. De qualquer maneira, apesar de terem teologias diferentes, todas elas querem apontar na mesma direção. Cristo é o Senhor, Cristo é o Rei, Cristo é o Messias, Jesus foi constituído Senhor do Universo e pelo batismo somos consagrados a Ele e devemos viver uma vida longe do pecado, pecado este que é o rompimento com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, nós teremos como segunda leitura 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 a 25. A carta de Pedro é uma catequese batismal, de modo geral, é uma catequese batismal, né? Ele tenta aprofundar como que essa igreja cristã de Roma deve viver e praticar o seu batismo, deve viver a sua consagração a Cristo. E aí, veja só, ele vai afirmar que, e essa comunidade parece que está padecendo perseguição por parte de quem não é cristão, então ele está dizendo, olha, se vocês suportam com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus, porque Cristo sofreu da mesma maneira. Então, no primeiro momento, nós devemos nos alegrar,
por padecer incompreensão, perseguição por causa de nossa adesão a Jesus Cristo, porque o Mestre e Senhor também padeceu esta perseguição. E nós, pelo batismo, né? Pelo batismo, nós fomos consagrados ao Senhor Jesus. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, mas agora voltamos ao pastor e guarda de nossas vidas. Então Jesus é apresentado como pastor de nossa vida. Então é muito interessante, porque lá no Antigo Testamento, ou seja, na cultura de Israel, você tem o pastor que cuida das ovelhas, que cuida do rebanho, mas você tinha a metáfora utilizada na linguagem profética de que os pastores simbolizavam as lideranças de Israel, políticas, sociais, religiosas, né? Então, de tal maneira que, inclusive vai ser o salmo desta celebração, né? Tu és, Senhor, o meu pastor, significa quem está rezando aquele salmo, quem compôs aquele salmo é porque está absolutamente chateado com as lideranças religiosas, políticos do seu tempo e afirma que só Deus é que pode ser de fato o pastor e o condutor do seu povo, né? Então, dizer que Jesus é o pastor significa que ele deve ser o líder maior de nossa vida, a referência de nossa vida, e que só a voz dele nós devemos escutar e que só a voz dele nós devemos obedecer, né? Então, diante das perseguições, dificuldades que a prática e a vivência da fé cristã possa nos trazer nesse mundo, nos alegremos diante dessas eventualidades, porque Cristo Jesus também padeceu a mesma perseguição e a mesma incompreensão. E somos consagrados a Ele, e Ele é o pastor de nossa vida. E o Evangelho, João 10, 1:10, então nos coloca diante deste discurso de Jesus, no qual ele vai dizer que quem entra por outro lugar, a não ser pela porta, não é o pastor das ovelhas, é ladrão e assaltante. Então, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Então é muito interessante porque naquele contexto, naquela cultura, ou seja, o redil era formado por paredes, né? Ou seja, formado por um pequeno muro, muitas vezes assim envolvido com mata cheia de espinhos para evitar que as pessoas assaltantes ou animais selvagens pulassem por lá, mas só que não tinha uma porta. A porta era o porteiro, tinha uma fenda e o porteiro ficava ali. Então, quando Jesus diz eu sou a porta, ele está dizendo assim: olha, eu sou o caminho para o céu. Só entra no céu quem passar por mim, né? Então, eu sou a porta. Mais adiante ele vai dizer: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? E ele de fato deu a vida por nós. É assim que pelo menos a comunidade joanina entende o mistério da vida de Jesus. Jesus nos ama tanto que foi capaz de dar a própria vida dele por nós, então nós também devemos amar uns aos outros como Cristo nos ama, a tal ponto de dar a vida se necessário for. Agora, é interessante refletir também que no mundo de hoje há tantas vozes que se apresentam como a voz de Jesus, e é necessário ter o discernimento para reconhecer esta verdadeira voz. Então aqui está uma dica de como nós devemos experimentar Cristo ressuscitado aqui agora, hoje. Então, em primeiro lugar, em todos aqueles que exercem um pastoreio cristão, um pastoreio que leve as pessoas a ter mais vida de Deus, vida em Cristo, elas são presença de Cristo ressuscitado para nós. Então rezemos pelos padres, diáconos e bispos, agentes de pastorais, todas aquelas pessoas que exercem um cuidado espiritual na vida do outro, fazendo com que as pessoas tenham vida e abundância, ou seja, a vida de Deus em abundância em si mesmo, né? Então, nelas se faz a presença de Cristo ressuscitado. Quando eu cuido com muito amor e carinho de alguém, faço essa pessoa aproximar-se de Deus, eu estou sendo a presença de Cristo ressuscitado para ela, né? Estou sendo a presença de Cristo ressuscitado para ela. Então, rezemos por todas essas lideranças que de fato têm promovido esse crescimento espiritual na vida do nosso povo. E peçamos a cada um de nós também, peçamos para cada um de nós também a graça de sermos bons pastores, porque todos nós, de certa maneira, exercemos uma postura de cuidado para alguém. O esposo para com o esposo, os pais para com os filhos, etc. Né? Então, coloquemos tudo isso em forma de oração no coração de nosso Deus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, de bom sucesso, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pegar a palavra de Deus, a você, querido rádio ouvinte, internauta, pela sua audiência.
E aqui fica a nossa divulgação para a peregrinação à Terra Santa em junho do ano que vem, do dia 10 de junho a 18 de junho. E interessados podem entrar em contato com a Kelly por meio do telefone que será anunciado aqui abaixo. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.